Paz do Senhor Jesus esteja convosco, esteja no teu lar, preciosa Zé, mulher do original de Deus. Estamos aqui reunidas mais uma vez, agora para falar sobre perfeição na fé e o medo do homem. E para destrinchar sobre esse tema hoje, está conosco as nossas irmãs Iaqueli Monteiro, Solange Saraiva e irmã Samba. E elas vão destrinchar sobre esse tema. Mas antes de nós adentrarmos nisso, eu gostaria de iniciar com oração, pedindo a direção, mais uma vez, do Espírito Santo para tomar frente, né, deste momento, e que cada um de vocês sejam ministrados, tanto as que estão aqui conosco, quanto as que irão assistir posteriormente, tá? Meu Deus, meu Pai, eu rendo graças ao Senhor, porque o Senhor é bom e o Senhor sempre nos ouve. Obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado, Senhor, pela semana maravilhosa que tivemos. Obrigado, Pai, pela vida de cada mulher, de cada família aqui representada. Obrigado, Pai, por esse tempo que o Senhor preparou e reservou para que nós viéssemos tratar e curar as feridas emocionais. Aprendemos tanto sobre as raízes, a raiz da rejeição, as causas, as consequências, os muros que muitas vezes nós mesmos temos levantado, impedindo de nos aproximarmos das pessoas e que elas se acheguem a nós. E da mesma forma, com esses muros, nós, por vezes, chegamos a nos afastar do Senhor, Pai. Mas como aprendemos e estamos nos remodelando conforme o Senhor quer, curando as feridas, tratando as feridas emocionais em nós, identificando qual é essa raiz da rejeição, que a perfeição nós só encontramos no Senhor, e hoje nós vamos aprender, Pai, que a perfeição é por meio da fé, e qual é o medo do homem, que o Senhor possa usar essas mulheres e que possa continuar falando aos nossos corações, aos corações das pessoas que irão acompanhar-nos logo mais, assistir depois, que elas sejam impactadas também pelo que o Senhor tem a nos falar essa noite, Pai. Eu te agradeço e te louvo, esteja presente, esteja na direção deste trabalho, porque nós somos mulheres do teu original, que possamos ativar cada molécula do nosso corpo ao original que o Senhor nos fez. Assim eu te agradeço e te louvo, Pai, pela vida da Iaqueline, pela vida da Solange, pela vida da irmã Samba, que o Senhor continue as usando, que o Senhor continue abençoando as suas famílias, e tudo que elas fizerem também venha prosperar. Assim eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amén, 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 amén. Gracias y paz, hermanas. Estamos aquí, como bem dice irmã Miriam, para falarmos acerca da perfeição na fé e o medo do homem. O primeiro tema que trouxemos foi perfeição na fé. Eu estive a fazer uma pesquisa bem rapidinho, só para nós podermos entender a luta que leva o homem por alcançar a perfeição. Nos últimos 10 anos, houve um aumento de cirurgias plásticas de 141% no número de procedimentos entre jovens. E um psicólogo comentava que essa procura de cirurgias plásticas está muito ligada a um conflito entre aquilo que os indivíduos gostariam de ser e o que é exigido para que se considerem ajustados à sociedade. Dizia o psicólogo que a insatisfação com a própria imagem vem da infelicidade causada por dificuldades em se sentir capaz ou insuficiente para lidar com o mundo, a sociedade e a realidade de uma forma geral. A sociedade propaga a ideia do corpo e estilo de vida perfeitos, como algo real e concreto. Cria padrões e ideias de beleza que são inatingíveis. De aí é que o mundo, em geral, corre atrás de cirurgias plásticas para obter o corpo perfeito. Todo esse mecanismo dificulta a integração de aquilo que se tem a oferecer e torna os recursos pessoais cada vez mais insuficientes, porque aquilo que é natural para o ser humano acaba sendo imperfeito e, portanto, as pessoas fazem de tudo para se tornarem perfeitos.
No meio dos cristãos também hoje em dia há uma corrida pela perfeição. Dia a dia somos tentados a correr atrás da tão desejada perfeição. Queremos ser perfeitos para o mundo e queremos ser perfeitos para Deus. A pressão para ser perfeito, tanto no mundo secular como em meio dos cristãos, rouba a nossa alegria. É daí que muitas pessoas vivem a vida toda procurando a perfeição e acabam não encontrando-a. Queremos, você não tem tempo para ser alegre, você não terá tempo para simplesmente descansar em Deus e desfrutar a vida, nem mesmo terá tempo para desfrutar a presença de Deus. Por quê? Porque está muito ocupado em ser perfeito para poder viver a vida realmente. É interessante que Deus não escolhe pessoas perfeitas, mas o ser humano vive a vida toda buscando a perfeição para ser aceito por Deus. Não entendemos de que Deus nos escolhe propositadamente tal e como somos. Deus quer nos colocar em uma posição em que todo mundo veja que nós fazemos as coisas não por causa de nós, mas por causa do poder de Deus que opera nas nossas vidas. Vamos atrás da perfeição, porque queremos que as pessoas vejam que nós somos capazes e nos esquecemos que o objetivo não é ver a nossa capacidade, o objetivo das nossas vidas é ver Deus nos capacitando. Porque as pessoas nunca pensam, porque nós paramos e analisamos que os discípulos de Jesus, nenhum deles era pessoa perfeita. Aos olhos do mundo, nenhum deles era pessoas idôneas para acompanhar a Jesus. Nenhum deles chegava à estatura de Jesus, todos eles eram pessoas simples, incapacitadas, comuns. Se Jesus estivesse buscando perfeição, provavelmente não teria escolhido cobradores de imposto, pescadores. E se nós vamos analisar o que pode saber um pescador de letras, o que pode saber um cobrador de imposto de honestidade, como poderia ensinar as pessoas acerca de Jesus? Mas a ideia de escolher pessoas imperfeitas era para que aprendessem que qualquer um poderia ser aperfeiçoado por Deus. Hoje em dia, a sociedade não quer aceitar a realidade de que Deus escolhe pessoas incomuns para fazer coisas grandes, para marcar a diferença em meio da sociedade. Se Deus escolhesse as coisas fracas e tolas deste mundo propositadamente, para que as pessoas possam olhar para eles e dizer: isso só pode ser Deus. E é isso que Deus quer. Deus quer nos usar e que as pessoas possam ver como é que Deus opera na vida daqueles que se disponibilizam para servir. Viemos a parte de esforçar-nos para ser um cristão maduro. A maturidade cristã não é necessariamente fazer tudo perfeitamente. E aí é que nós erramos. Muitas das vezes pensamos que somos maduros que alcançaremos a maturidade quando fazemos as coisas perfeitamente. Ou nunca cometemos nenhum erro. A maturidade cristã é reconhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Sabemos que cometemos erros, mas se admitimos nossos pecados e sinceramente nos arrependemos, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça. Como é ser um cristão maduro? Um cristão maduro faz o seu melhor e confia em Deus para fazer o restante. Em poucas palavras, o perfeccionista exige a perfeição dos outros, assim como de si mesmo. Deus não está buscando pessoas perfeitas. Deus está buscando pessoas disponíveis. Deus não está buscando pessoas com corações perfeitos, não com um desempenho perfeito. Nós nos preocupamos mais com as nossas fraquezas do que com Ele. E é por isso que muitas das vezes nós pensamos que não somos capazes de fazer as coisas ou que não estamos aptos para tal. Muitas das vezes nos são encomendadas tarefas e nós então ficamos apreensivos porque vemos que não temos a capacidade para tal. Mas Deus não está buscando pessoas que sejam capazes. Deus está buscando pessoas que tenham corações disponibilizados para Ele. Ele sabe e conhece as nossas fraquezas. Ele sabe que nossas fraquezas são simplesmente lugares onde Ele pode mostrar-se forte em nós. Deus nunca nos rejeita por causa das nossas imperfeições ou fraquezas. Nós podemos confiar nele. Sua perfeição será encontrada somente em Cristo.
Quando você coloca sua confiança nele e passa a depender dele. Você precisa se encher de uma revelação contínua nesta área, especialmente se somos pessoas que viemos de um passado de rejeição ou de baixa autoestima. Enquanto você perseverar na palavra de Deus, receberá cada vez mais e mais liberdade nessas áreas e aprenderá como manter a liberdade obtida. Raramente saímos de escravidão para completa liberdade de forma imediata. Isso acontece em estágios. É por isso que a Bíblia le chama como de graus da glória. Diz que somos transformados de glória em glória. Como crentes que comenzamos a caminhada com Cristo, não alcançaremos a perfeição logo que começamos. A Bíblia diz de glória em glória, um passo de cada vez. Diz a Bíblia que o caminho se faz ao andar. A nossa perfeição com Cristo a completaremos com a vinda dele. Diz a Bíblia que aquele que começou a boa obra em nós, a completará até a vinda de Jesus Cristo. Ou seja, que a obra nas nossas vidas está sendo feita e será completa quando Jesus vier buscar as igrejas. Esse é o objetivo da nossa perfeição. O objetivo da nossa perfeição não é nos mostrarmos perfeitos às pessoas, é mostrar a transformação que Deus pode fazer na vida daqueles que se achegam a Ele, na vida daqueles que realmente se entregam a Ele. Nós precisamos encher-nos com uma revelação contínua nessa área. A Bíblia repetidamente diz: a graça e paz vos sejam multiplicados. Note que a graça vem antes da paz. Se eu tivesse que saber como receber essa graça de Deus antes de desfrutar a paz. Porque se nós não sabemos que é por graça que nós então somos achados aptos perante dele, nós nunca viveremos essa paz. E é por isso que como seres humanos ficamos sempre pelejando para termos essa anhelada paz, porque não entendemos que a graça nos foi dada antes do que a paz. A graça é a capacidade que Deus tem de ver em mim, de me ajudar a fazer o que não posso fazer sem Ele. Deus nos deixa numa posição onde devemos depender dEle e somente dEle. Quando Jesus voltar a buscar a sua igreja, tudo o que é incompleto e imperfeito se desvanecerá. Até lá, nós temos o privilégio de depender dele, assim como você. Se nós, então, não precisássemos de Jesus para nos aperfeiçoar, então, em vão, ele teria vindo à terra. Se nós, como seres humanos, pudéssemos fazer todas as coisas por nós próprios, então nunca buscaríamos a Deus. É por isso que nós, como seres humanos, temos as nossas limitações para que nós possamos buscar a Deus, que é maior e pode fazer por nós aquilo que nós não podemos fazer. O aperfeiçoamento não virá por meio do esforço próprio. Por mais que o ser humano se esforce, não consiga ser perfeito. Ele vem apenas da dependência de Deus e da fé que nós temos nele. Ele permite que façamos um esforço, mas deve ser um esforço, o esforço é feito enquanto dependemos dele e não quando um esforço que vem sem ele. Diz que somos perfeitos, aperfeiçoados pela fé. O que é a fé? A fé, como bem disse o nossa designação, é a convicção das coisas que não se veem e a certeza das coisas que não se veem e a convicção daquilo que se espera. Nós não vemos a Deus, mas temos a certeza de que Ele existe. Nós não vemos que Deus está, mas nós temos a certeza que Ele está ao nosso lado. E temos a certeza que se Ele existe, Ele é galardoador daqueles que Ele buscam. Temos a certeza de que se Ele existe, Ele está cuidando das nossas vidas, está aperfeiçoando o nosso caminho. Vivemos em uma sociedade que quer constantemente ser aceita por todos. E é por isso que as pessoas hoje em dia estão sempre à busca da aceitação. Até desde pequeno, as crianças estão à busca da aceitação no círculo de colegas, na escola. Até em casa, as crianças disputam por ser aceitas. A sociedade hoje em dia faz cirurgias, transforma a sua vida. Muitos têm mudado as suas vidas por querer ser aceitos por certos grupos sociais. Pessoas han morrido por causa da luta por aceitação. Muitos de nós fazemos qualquer coisa, até cristãos, para sermos aceites, porque pensamos que a aceitação vem das pessoas, porque pensamos que podemos alcançar a perfeição. Não a alcançaremos distante de Deus.
Nós somente alcançaremos a perfeição quando nós entendamos que nossas vidas dependem dele. Hoje em dia, as pessoas estão em busca da aceitação, o que torna nossas vidas um fracasso e nos torna pessoas infelizes e frustradas. Nós devemos correr para Cristo tal como somos. Ele nos aceita, ele nos conhece, porque se não nos aceitasse tal como somos, nunca viria até nós. Venhamos até ele tal como somos. Ele nos conhece, ele nos aceita, trabalha nas nossas vidas como olheiro, trabalha como barro nas mãos do olheiro. Amém. Gratidão, irmã Jaqueline. Olá, queridas, boa noite. Deus nos abençoe esse momento e eu vim aqui expor um pouco mais a respeito dessa mensagem, né, que nós vamos trabalhar hoje com o medo do homem, curando as feridas emocionais. Você percebe que a irmã acabou de comentar várias situações onde nós somos seres humanos, nós vivemos ao redor de tudo aquilo que Deus nos fez, né, nos proporcionou a viver. Mas nós temos um triângulo aí no nosso meio, nós estamos entre Deus e existe também uma outra parte que devemos sim sentir esse medo. Muitos de nós estamos envolvidos com essa questão de estar sempre agradando, querendo agradar o outro. Ainda há pouco eu saí de um anjo amigo, que era o nome, né? E todos nós temos que trocar presentes, e aí como agradar aquela pessoa que nós tiramos? Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei feliz porque a moça que estava fazendo a apresentação pediu, no primeiro momento, antes de iniciar tudo, que eu fizesse uma oração. Então, eu vou orar exatamente essa palavra que Deus me deu aqui, que está aqui no meu celular. Então, Deus quer salvar o homem, e ele falava exatamente isso, que as minhas palavras fossem palavras que abençoassem aquele momento, que tudo aquilo que ele estava nos dando era para que alguém que estivesse doente fosse curado, que se tivesse com problema fosse solucionado. Então, calhou exatamente de eu estar pedindo que Deus nos olhasse com carinho e nos abraçasse. Né? E aí a gente tem que entender uma coisa, que nós queremos agradar o homem, Deus quer nos salvar, mas existe um ser chamado diabo, e a condenação através de onde? Do pecado, e ele quer desviar o tempo todo o homem de Deus. E a gente está ali querendo seguir a linha que Deus nos deu, e a gente não consegue, muitos de nós não conseguimos porque ele está sempre por perto, e a gente acaba abrindo a brecha para ele, e o homem não quer pecar, mas ele peca quando ele abre as portas para o inimigo, para a fofoca, para a briga, para qualquer outro tipo de intriga que o outro queira fazer com a gente, né? O homem, ele não quer agradar aos homens, né? Ele não quer, mas agrada por medo de quê? Muitas das vezes pelo medo da rejeição, né? E aí eu estava pensando exatamente nesse momento que eu acabei de falar. Eu dei para minha amiga oculta, assim, 3 presentes. Aí fiquei pensando depois, será que eu quero agradá-la? Porque se eu não me sentir bem lá, eu vou ser rejeitada. Mas não é isso. Não é isso. Eu comprei com carinho, eu comprei aquilo assim de amor, como eu falei para ela, que ela disse, só eu vou chorar. Mas eu não fiz aquilo por medo de ser rejeitada posterior. Não, porque eu gosto da pessoa, eu quero que ela se sinta bem. Então, eu não deixei qualquer coisa viesse aqui na minha cabecinha e pregasse aquilo e dissesse para mim, não, você está fazendo isso porque você está com medo que alguém vai te rejeitar no futuro, e graças a Deus que Deus existe na minha vida, né? Porque, veja bem, se tiver a raiz a rejeição, pode cair na armadilha de agradar aos outros homens, e isso Deus é perfeito conosco em todos os momentos, graças a Deus, né? Então, Jesus, Deus, o Espírito Santo, essa tríplice, ele quer que nós o vemos em primeiro lugar, ele quer que nós façamos parte da comunhão com ele,
né? Que ele presta o testemunho da verdade, então nós temos que honrar isso. Se Deus é a verdade, nós temos que ser verdadeiros também, né? Deus é o consolador. Se nós estamos embriagados de palavras ruins na nossa cabeça, nós temos que lembrar que Deus é o consolador, ele é a verdade, e a verdade é a palavra de Deus. E a palavra de Deus tem o poder o suficiente para superar qualquer fato. Jesus compreende que ele não quer que você permaneça na escravidão pelo medo do homem. E isso é fato, porque muitas vezes, muitos seres humanos que nós jogados pelos lugares ali, sozinhos, abandonados, a família já esqueceu. Isso não é uma simples vontade, talvez, dele, mas quem pode estar por trás? Por outro lado, o Satanás, ele não tem problema nenhum em usar a força dele, manipular, controlar ou qualquer outra coisa que puder, para nos impedir de sermos livres. O diabo usa a raiz da rejeição, que veja bem isso que eu falei há pouco, existem muitas pessoas que estão abandonadas pelas ruas, pelos cantos. Eu lembro que tem uma parte onde muitos são drogados, se drogam ali, vivem naquele momento. Ele aceita isso, mas Deus não quer isso. Deus é o Consolador, Jesus Cristo é o Consolador, né? E mais uma outra situação muito importante que a gente tem que verificar é que os medos que o homem tem. O homem tem medo de perder a aprovação, de ficar sozinho, o que as pessoas vão dizer deles, o que eles pensarão de nós, e muitos outros medos nos impedem de seguir a direção do Espírito Santo, né? A gente tem pessoas que pensam, eu vou ter força para isso. Na verdade é um medo, né? É um medo, mas não é um medo sozinho, é porque ele está se deixando levar, mas ele esquece que Deus está por trás de tudo, né? Jesus está sempre conosco para nos fortalecer e ajudar, né? E aí, só que aí muitos de nós esquecemos disso e a gente abre brecha para quem? O diabo sabe que Deus tem um plano bom para a nossa vida. E aí o seu alvo é impedir você conhecer este plano. O plano de Deus é maravilhoso para a nossa vida. Quem como vocês já estão há muito tempo na igreja, falando da palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus, vocês sabem do plano maravilhoso que Deus tem para a nossa vida. Eu estou conhecendo. Eu tô em fase de sabe, aquela a ascensão, assim, eu estou conhecendo o plano tão maravilhoso que já era para eu já ter conhecido esse plano há muito tempo. Então, o homem, ele tem esses medos? Tem, mas Deus está perto da gente. Deus é o nosso consolador, mais uma vez eu vou repetir, ele nos quer perto dele. E esse plano que ele tem para a nossa vida é o melhor. Não existe nenhum outro parecido com aquilo que Deus preparou para a nossa vida. Ele é uno, ele é lindo e maravilhoso quando ele pensa em nós e nos abraça com esse plano que ele tem para a nossa vida. Glória a Deus, né? Glória a Deus por isso. E aí a gente precisa saber o que nós podemos fazer com tudo isso que está ao nosso redor, né? Então, orar para tirar o medo quando se sentir assustada, isso é fato, eu passei por isso quando eu estava numa fase tão ruim no Rio de Janeiro, que eu fui em férias e lá em Petrópolis, eu só passava aquilo que eu sentia quando eu orava. Eu orava tanto, eu estava sentindo Deus perto de mim, sentindo Deus me abraçando, né? Todos têm e muitas das vezes serve como uma defesa. Então, diz a palavra, não temas, né? Deus está nos alertando a confiar nele. Olha a palavra, Deus está nos alertando a confiar nele o tempo todo. Deus está dizendo, quando sentir medo, permaneça em sua posição, sabendo que estou com você. Mantenha-se, me obedecendo e fazendo o que eu lhe disse para fazer. Deus nos alerta, ele é nosso amigo especial. Nós temos que estar em alerta. Por quê? Porque tem aquela coisinha que fica falando no ouvido da gente, né? E aí vem essa parte que João 10:10 diz, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir.
Isso é fato também. Em qualquer situação, se ele for inseguro na palavra de Deus, ele vai ser completamente manipulado. O medo tentará mantê-lo na escravidão, e na escravidão de quem? Do próprio diabo. Isso nós não queremos, porque nós temos Deus na nossa vida. O nosso corpo, ele é do Espírito Santo, então nada pode chegar junto dele e machucá-lo, porque, né, somos de Deus. E não sabemos o que os outros pensam. E aí eu trago novamente esse triângulo, porque tudo envolve o homem, Deus e o diabo, né? Então, nós não sabemos o que os outros pensam. Isso é verdade. A Joyce, ela diz que às vezes a gente pensa, mas na verdade não sabemos o que os outros pensam. Só Deus sabe o que os outros pensam. A gente às vezes pensa muito, né? A gente pensa até que os outros estão pensando alguma coisa a respeito da gente. A gente tem até uma hora a gente fica falando assim, meu Deus, eu não quero julgar ninguém, não. Tira esse pensamento ruim da minha cabeça, porque às vezes vem, né? Então, o medo do homem é o que os outros pensarão, dirão e farão. Queremos coisas por motivações erradas, fazemos escolhas e nos decepcionamos com as nossas escolhas. Mas existe um Deus que quer que o homem deseje popularidade com ele, intimidade com Deus. Então ele diz que busque a Deus, busque a mim, na verdade, né? Busque a mim, deixe que eu traga as pessoas certas para a sua vida. Deus é maravilhoso, né? Então, decepção vem porque não confiamos em Deus. Fato também. Tá? Então, é um aprendizado para nós que estamos aqui lendo a palavra, e aí a gente tem que colocar em mente que Deus está conosco, mas existe sempre o outro lado, a raiz de rejeição sempre fará você pensar no pior. Se você se levantar, se tentar fazer isso ou aquilo, se falhar, o que todos vão pensar, ele fica trabalhando aqui. Eles pensarão que você é um fracassado, eles pensarão isso, ele fica teimando contigo, mas você, como é de Deus, você tem o Espírito Santo na tua vida, você não vai se deixar levar por ele, por esses pensamentos maldosos. Então, Deus nos abençoa, Deus está conosco, porque nós confiamos nele. Nós temos, é nossa obrigação confiar em Deus, porque nós sabemos que só Ele vai nos ajudar, só Ele nos cura, só Ele cuida da gente, só Ele nos acalenta, só Ele é o nosso consolador. Então, nós temos que ter muito cuidado na forma como a gente reage. A gente reage de forma errada muitas das vezes, mas ao reagir a gente tem que pensar num único ser, que é o Senhor nosso Deus e amado Senhor, que cuida de nós, Jesus Cristo. Amém. Agora com a palavra a irmã Samba. Assim, paz, amadas. Boa parte do tema já foi dito, eu darei continuidade sobre a popularidade, né? Sobre isso, a popularidade, na verdade, é agradar o nosso ego, né? E muitas vezes nós queremos fazer isso porque, no fundo, diante mesmo da rejeição, nós queremos muita gente à nossa volta. Nós queremos mostrar ao mundo que nós somos conhecidos. Na verdade, é a aprovação dos outros. Nós queremos procurar a aprovação dos outros, por isso queremos procurar tanta gente para nos sentirmos popular. Mas há algo engraçado sobre isso, sobre a popularidade, que na verdade é para agradar o nosso eu. E às vezes estamos diante de tanta gente, mas mesmo assim nos sentimos sozinhos, né? Podemos ser tão populares, conhecer tanta gente, ter tantas pessoas ao nosso redor, mas lá dentro ainda estamos sozinhos, né? Então, isso me chamou a atenção, por mais que eu queira, né, ser popular, eu queira ter 1001 pessoas à minha volta, se eu não tiver um Deus
não sei se realmente nós temos o preenchimento desse vazio, né? Porque eu digo assim, às vezes temos o mundo todo, conhecemos tanta gente. É verdade que é importante nós nos socializarmos. É verdade que é bom que nós tenhamos pessoas próximas, é verdade que nós tenhamos amigos próximos, mas nós só sentimos amizade, ou nos sentimos assim se nós estivermos bem conosco mesmo. Então, diante disso, se eu quiser agradar as pessoas, eu não estaria servindo a Deus, porque em primeiro lugar na nossa vida tem que estar Deus. Eu acho que é uma hierarquia que nós devemos seguir. Primeiro Deus, depois eu, depois os outros. Sabe-se que quantas pessoas existem que não estão fazendo o que Deus lhes diz? Porque muitas vezes eu penso que quando nós somos muito popular, nós invertemos o papel, porque nós muitas vezes queremos idolatrar as pessoas e acabamos, de certa forma, pondo Deus depois, porque chega uma altura da nossa vida de tanto querer agradar as pessoas, nós vamos fazendo tudo o que as pessoas querem e deixar aquilo que Deus quer para nós, né? Pessoas que não se baseiam, né, na sua dignidade, como diz ali, em Cristo, estão constantemente procurando algo que os faça se valorizar ou ser valorizada. Então é aquilo, vou fazer o que as pessoas querem, do jeito que elas querem, conforme querem, para eu não me sentir só, para eu não me sentir abandonada, para eu não me sentir rejeitada, que é o foco do nosso livro, o que o nosso livro diz. Elas devem ter os amigos, certo? Seus amigos devem ocupar posições de autoridade para fazer com que elas se sintam importantes. Na verdade, o que deve ter autoridade sobre a nossa vida é Deus. Como nós não vemos, as pessoas podem assim dizer, você não vê Deus, mas você está a ver as pessoas, você não abraça Deus, você não se sente abraçada por Deus, mas você se sente tocada pelas pessoas, você se sente abraçada pelas pessoas. Mas eu posso tocar as pessoas, eu posso abraçar as pessoas, mas se eu não tiver esse fundo lá dentro, se eu não tiver bem comigo lá dentro, ainda que isso aconteça, eu não vou sentir. Assim elas conspiram, manipulam, fazem todo tipo de coisas para se colocarem numa boa posição. Eu penso que isso começa por nós. Nós é que deixamos ser manipulados. Nós é que deixamos com que as pessoas façam o que querem de nós. Quando você conhece o seu valor, a sua posição em Deus, você não permite que as pessoas façam de ti o que quiseres, o que elas quiserem. Você põe limites. E quando hoje em dia nós vemos nós queremos fazer tudo o que os outros fazem para que essas pessoas nos achem que nós somos os máximos, que nós somos os melhores. Mas às vezes eu me pergunto, será que somos? A quem devemos dar essa primazia? Quem é a pessoa que possamos mostrar que somos? Né? E o que é que a Bíblia diz sobre a popularidade? Né? Em João 12:43 diz, pois eles amarão, a aprovação e o louvor e a glória, que vem dos homens, ao invés de, mais do que a glória que vem de Deus, eles valorizam mais o seu crédito diante de homens do que o seu crédito diante de Deus. Porque nós os homens somos imediatos, né? Nós os homens queremos aquilo que é já já. Nós queremos, na verdade,
ser, que já falaram e poderia só repetir a palavra, ser aceite. Por quê? Porque a ânsia pela popularidade faz parte do nosso orgulho. É uma coisa que, de certa forma, o orgulho nos cega, o orgulho nos atrapalha, o orgulho é, eu diria assim, é o nosso pecado e nos faz fracassar. Ele faz com que nós não enxergamos, independentemente das coisas, o orgulho, ele interfere naquilo que nós somos diretamente. Mas quando nós somos populares, o nosso orgulho enche-se, porque nós somos os caras, nós somos o que podemos, nós somos, e acabamos por Deus lá para trás. Lá para trás. Eu vou buscar Provérbio 16:18. Diz assim a palavra do Senhor: a soberba procede à ruína, e a altivez do espírito à queda. A coisa que nós procuramos, que ela não nos ajuda, pelo contrário, ela vem nos destruir. E um rei que a Bíblia dá exemplo, que gostava de popularidade, é Herodes. Herodes gostava de ser popular. Mas se repararmos, era triste, né? Porque nós queremos ser popular, mas há sentimentos que nós não se vai embora. Tristeza, solidão, ainda que tivemos voltados de várias pessoas. Se você não tem Deus, você não encontra isso em nada. O homem não te traz isso, não preenche isso. Por isso eu trouxe essa questão para nós refletirmos, né? O que é agradar? Todo custo, na verdade, devemos decidir agradar a Deus e não aos homens. A exigência de agradar o homem é muito alta. É muito alta. Mesmo que isso custe a nossa reputação, nossos amigos, devemos decidir agradar a Deus. Eu digo assim, é muito mais fácil agradar a Deus do que agradar o homem. Porque é aquilo que nós falamos, você tenta agradar o homem, mas você não sabe o que o outro está a pensar. Você não sabe realmente o que o outro reage relativamente àquilo que você está a fazer para o agradar. Mas Deus, quando você lhe agrada, você tem retorno. É uma diferença enorme agradar a Deus e agradar o homem. Porque o homem te decepciona. O homem te rejeita. O homem te julga. Mas Deus não. Nosso Deus é justo. Nosso Deus nos completa. E o agradar o homem, você acaba muitas vezes se neutralizando. Porque você quer agradar o outro, porque você quer fazer. E você às vezes faz mesmo aquilo que não está ao teu alcance. Mas você vai lá para fazer. E nosso Deus não, nosso Deus conhece qual é o teu limite. E quando você sente que já não pode, você é capaz de lhe dizer, Senhor, eu não posso, não estou a conseguir mais. E ele, mesmo assim, vem e te abraça. O homem não. Quando sentir que você deixou de fazer o que ele quer, ele vai procurar outro meio e vai te deixar ali. A pergunta é: prefere agradar a Deus ou ao homem? Eu fui buscar algumas
algumas coisas para dizer como é que nós podemos agradar a Deus e como é que podemos agradar o homem, né? Mas em Hebreus que diz aqui, de facto, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Em Salmos 119:11, guardo a sua palavra no meu coração para não pecar contra o Senhor. As coisas que o Senhor pede para lhe agradar são fáceis. Só que nós é que somos tão... meu Deus, que palavra vou buscar para dizer uma só? Somos imperfeitos, isso ele sabe. E que queremos inverter os papéis, né? Em Mateus 3,17, uma voz vinda do céu disse: este é o meu filho querido, ele me dá muita alegria. Mas nós queremos a alegria visível, né? Porque a fé é crer naquilo que tu não estás a ver, mas tens a certeza que terás ou tens. Mas nós queremos assim, aquilo que estamos a ver agora e já. Mas preferir agradar a Deus, a questão é, agradar a Deus é crer nele. Mesmo não vendo, vamos crer. Agradar a Deus é ter um coração quebrantado. Agradar a Deus é que façamos caridade. Hebreus 13:16, pois com mais calma e mais podendo ler. Agradar a Deus é orar com entendimento. É se jogar nele. Ainda que você não vê resultados imediatos, mas fala com ele. E obedecer, em Êxodo 20:12, fala sobre isso. Agradar a Deus é temer a Deus. Em Salmos 147, 10, 11, também fala. É seguir os passos de Jesus. Nós sabemos que seguir os passos de Jesus não é fácil. Nós sabemos que tem muita coisa em volta, mas temos que perceber que tentar agradar o homem até podes encontrar alguma felicidade imediata, mas não vais encontrar paz interna, a paz interior, uma paz que o homem não consegue dar. Quando nós nos dedicamos a agradar a Deus, você sente uma paz que ninguém pode estar próximo de alguém, pode estar ao lado do teu pai, tua mãe, mas você não sente essa paz. O homem, quando você procura lhe agradar, você tem que agradar sempre. Sempre. A primeira vez que você errar, tudo que você fez é anulado. A primeira vez que você não lhe agradar ou dizer não a uma coisa, todo o tempo que você agradou é cancelado. Mas Deus não. Nós pecamos, mas Ele, meu filho, está aí. Murmuramos, minha filha, estou aqui. É que eu nunca vi um cara tão disponível e que ama tanto a nós como Deus. Teu pai e tua mãe te abandonarão, mas eu não. E agora imagina o amor de um pai, o amor de uma mãe. Como alguém tem um amor assim maior do que esses dois? Não tem. É que não tem palavras, né? Não tenho. Eu acho que a única coisa que eu posso dizer
amadas irmãs, ainda que as circunstâncias dizem o contrário, ainda que as coisas do nosso dia a dia vão dizer assim, isso não existe, onde você segue, você tem... A vida te dá piores coisas quando você segue, vem. Deus é Deus. Deus é Deus. É alguém que não vai te abandonar. É alguém que estará para ti todo o tempo. O que eu diria, as últimas palavras é: decida agradar a Deus. Primeiro buscar Ele em tudo. Em tudo. E as outras coisas nos serão acrescentadas. Amém? Amém, irmã. Chega o momento da oração. Primeiro vamos ler o livro de Jeremias, capítulo 18, do 3 ao 4. Diz assim: então eu desci à casa do olheiro e vi que ele estava trabalhando com a roda. Ele estava fazendo uma vasilha de barro, mas alguma coisa saiu de errado com a vasilha. Então ele usou o mesmo barro para fazer outra vasilha. A vasilha ficou com a forma que ele queria. O livro de João diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Todo aquele que permanecer em mim e eu nele, produzirá muito fruto, porque separados de mim, vocês não podem fazer alguma coisa. O bom de tudo isso é que estamos nas mãos do olheiro. Ele está trabalhando nas nossas vidas, ele está aperfeiçoando nossas vidas. Pela fé, nós vemos, sim, cada dia, um dia de cada vez, a perfeição que vem dele. Jesus é sorte, fora dele, nada podemos fazer. Continuamos firmes junto à árvore para que possamos sim alcançar a perfeição que ele tem para nossas vidas. Deus quer que seus filhos alcancem a perfeição. Deus quer que nós sejamos sim perfeitos até a sua vinda. É por isso que não nos larga. Oremos. Senhor, te damos graças. Graças, Senhor amado, porque há esperança em Cristo. Graças te damos, Senhor, porque ainda bem que somos imperfeitos, porque quando somos imperfeitos reconhecemos que não hacemos as coisas por si sozinhos e que precisamos de alguém para nos aperfeiçoar. Muito obrigada, porque tu estás sempre aí. Não viesse para julgar o mundo, disse Jesus, não vim para condenar o mundo, vim para salvar o mundo. Te damos graças, Senhor. Graças te damos, Senhor, porque mesmo com as nossas falhas, Senhor, tu nos conheces, tal como somos, tu nos recebes de braços abertos. Diz a Bíblia que nos conhece quando ainda éramos pecadores, Senhor, te damos graças. Graças, Senhor, porque conheces as nossas falhas e nos estás trabalhando, Senhor, como olheiro nas mãos, como barro nas mãos do livro, tu continuas trabalhando nas nossas vidas. Obrigada, Senhor, pela oportunidade que tu nos dá de estarmos pertinho de ti, Pai. Quando estamos perto de Deus, temos a certeza de que há transformação. Não houve nenhum momento no qual Jesus estava, não havia transformação. Pessoas eram transformadas quando ele passava e em todo momento onde ele estava, ele marcava a diferença. Vidas eram salvas, pessoas eram transformadas, milagres aconteciam, os olhos eram abertos, as bocas de muitos eram abertas, o corpo podia andar, aleluia, o cego podia ver, até os mortos ressuscitavam. Senhor, te damos graças porque tu estás perto. Não disse, eu sou a videira, vocês são os ramos. Ah, graças, Senhor, porque nós estamos unidos a ti. Se estamos unidos a ti, temos a certeza de que tu estás transformando nossas vidas. Conheces as nossas falhas, sabes bem como fazer, sabes como transformar nossas vidas. E temos a certeza de que o Senhor não nos deixará da mesma forma que nos encontrou. Deus está transformando nossas vidas um passo de cada. E vamos, sim, de glória em glória, como um espelho, refletindo a imagem de Cristo. Temos a certeza que quando as pessoas olham para nós, verão a imagem de Cristo refletida nos nossos rostos e seremos como Deus. Chegaremos até onde Ele está e veremos a Deus na sua hermosura. Te damos graças, Senhor, porque Tu tens para nós preparado um futuro, uma esperança, um caminho, uma transformação. Tu estás transformando nossas vidas. Te damos graças, Senhor,
Senhor, porque sabemos, Senhor, sabemos e sabemos que em Ti, Senhor, alcançaremos a perfeição. Já não precisamos ser perfeitos aos olhos dos homens, porque Deus nos faz perfeitos. Obrigado por tudo, Senhor, quanto tens feito nas nossas vidas. Obrigado por tudo quanto ainda vais fazer. Nós te amamos, Senhor. Confiamos na transformação que tu estás fazendo nas nossas vidas. Confiamos no teu poder transformador. Confiamos em que tu sabes fazer as coisas de maneira perfeita. Confiamos em uma obra linda que tu estás fazendo nas nossas vidas e nós estamos gratos por isso. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Declarando palavras de amor e vida. Vamos ler. Lembre-se que mandei você ser forte e corajoso. Não tenha medo, nem desanime. O Senhor, seu Deus, estará sempre ao seu lado, em todos os lugares por onde passar. Josué 1:9. Êxodo 3:14 diz: Deus disse a Moisés: Eu sou o que sou. Diga isto ao povo de Israel: Eu sou, enviou-me a vocês. Mateus 4:7-10 diz: Jesus, porém, respondeu: Mas as Escrituras também dizem: Não ponha à prova o Senhor seu Deus. Jesus lhe disse: Vá embora daqui, Satanás. As Escrituras dizem: Adorem ao Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Oh, glória a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, querido Deus, nós precisamos de Ti, Senhor Deus. Nós sabemos que Tu és puro, Tu és santo, Tu andas conosco, Senhor Deus. Tu és aquele ser que está ao nosso redor, cuidando de nós, Senhor, dizendo para que nós não tenhamos medo, Senhor, que nós sejamos fortes e corajosos, Senhor Deus. Ó Pai, Deus poderoso, Tu dizes que Tu és o Eu Sou para todos, nós devemos confiar, Pai, que Tu és o Eu Sou, porque Tu nos cuida, Tu nos criaste, Pai, Tu cuida da nossa vida, Tu faz planos maravilhosos para nós, Senhor. Nós precisamos saber confiar em Ti, porque Tu és um ser supremo, Senhor Deus. Oh, glorioso Pai. Nos abençoa, Pai, nos perdoa os nossos pecados, Senhor Deus, nos dirige nos caminhos corretos, meu Pai querido, nos faz com que nós enxerguemos a Tua palavra, que nós enxerguemos a bondade do Teu coração, que Tu nos criaste, Pai amado, para sermos pessoas boas, Senhor Deus, para ser pessoas que amam e cuidem dos outros, meu Pai querido. Ó Senhor Deus, eu sei que Tu estás perto da gente para que nós não tenhamos esses medos que nos rodeiam, Senhor. Por isso eu confio em Ti, Pai. E todas aquelas pessoas que estão nos ouvindo agora, que estão vendo tudo isso, Pai, tudo isso de tão bom que é a Tua palavra, que é a Tua vida em nós, Senhor Deus. Façamos com que nós consigamos enxergar a beleza do Teu amor por nós, Senhor Deus. Ó, querido Deus, nos ajuda, Pai, a ter a confiança eterna em Ti, Pai, porque só Tu nos leva à vida eterna, Pai, querido e amado Senhor. Nos ajuda a derrotar esses medos que vivem por perto, nos ajuda a dizer para aquele, igual como Tu falaste na Tua palavra, afasta-se de mim, Satanás, vai, eu sou o que sou. Então, Senhor Deus, nosso Pai maravilhoso, muito obrigada, Pai querido, por esse momento de estar contigo, falando de Ti, falando a Tua palavra para as pessoas, fazendo com que as pessoas creem que existe um Deus maior, aquele que nos criou, que cuida de nós, que nos ama, que nos direciona, que nos capacita, Senhor Deus. Ó, glória a Deus, muito obrigada por tudo, Senhor Deus. Obrigada pela vida de cada uma das nossas irmãs que estão aqui, que são mulheres corajosas, que são mulheres que não temem, porque tem Deus no seu coração, que fazem do seu corpo a casa do Espírito Santo, Senhor, porque confio no Senhor Jesus Cristo, Pai querido. Então, muito obrigada, Pai, por essa noite, por essa palavra tão bela que Tu colocaste em nós, Senhor Deus. Muito obrigada, Senhor. Glória a Deus. Amém. Declarando as palavras de amor e vida. Irmãos, quanto a mim, eu não acho que já conquistei este prêmio. Porém, uma coisa eu faço, eu me esqueço das coisas que ficaram para trás e me esforço em alcançar as que estão diante de mim.
E assim eu prossigo para o alvo, a fim de conquistar o prêmio que Deus nos chamou para receber em Cristo Jesus. Filipenses 3, 13, 14. Mas receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês. E então serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a região da Judeia e Samaria, e também pelos 4 cantos do mundo. Atos 1, 8. E quanto a nós, temos esta grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, vamos pôr de lado tudo o que nos atrapalha, o pecado que nos amarra, e vamos correr com perseverança a corrida que está à nossa frente. Vamos fixar os nossos olhos em Jesus, que é a fonte da nossa fé e é quem a torna completa. Ele, em troca da alegria que lhe tinha sido oferecida, suportou a cruz, sem fazer caso da humilhação que sofreu. Agora ele está sentado à direita do trono de Deus. Hebreus 12, 1 e 2. Senhor, continuando na tua presença, ó Pai, agradecendo por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor faz nas nossas vidas, meu Deus. Diante de ti estamos, Senhor, nós falamos apenas, mas acho que somos mais nós que recebemos a tua palavra do que as outras pessoas. Senhor, diante de ti estamos para te agradecer o quanto tu tens sido maravilhoso, Pai. Tu és perfeito, não há outro igual a ti. Senhor, disse a tua palavra e podemos tirar algumas lições. Perseverança, meu Pai. Perseverança é o que nós queremos na nossa vida, para te seguir, Senhor. Continua reforçando a nossa fé. Continua reforçando a nossa fé, Senhor. Ainda que circunstâncias, ainda que tempestades venham, Senhor, mas reforça a nossa fé, porque nós sabemos que sem ti nada somos, meu Pai. Tu és o nosso pastor e nada nos faltará. É na tua palavra que nós queremos estar firmes, Pai. Nós queremos ser guiadas, nós queremos ser orientadas pela tua palavra, Senhor. Espírito Santo, eis-nos aqui. Faça o trabalho perfeito. Faça o trabalho perfeito em nós. Gratidão é a palavra, Senhor. Ainda que nós não merecemos, mas tu, Senhor, está conosco. Ainda que venham com desconfiança, ainda que venham dúvida, mas o Senhor está conosco. Pai, tu nos conheces, tu conheces as minhas irmãs que aqui estão, Senhor. Senhor, continua estando conosco. Não permita que Satanás venha e atrapalhe esse processo. Não permita que Satanás faça de nós o que quiser, porque nós já estamos em ti. E é em ti que nós queremos continuar. É em ti que nós queremos viver. É contigo que nós queremos caminhar, ó Pai. Às vezes há sentimentos que vêm na nossa alma e nos atrapalham. O medo, a rejeição, a vergonha, Senhor, o orgulho, o egoísmo. Nós estamos a pedir que em nós seja retirado, Senhor. Nós já estamos transformados em Ti. Em Ti nós sabemos que somos mais que vencedores, Senhor. E venha retirar a solidão de nós, Papá. Nós queremos preencher o vazio com a tua palavra, com a tua presença em nossa vida. Deus maravilhoso, Senhor, tu és. Tu nunca mudas. Tu nunca mudas. Tu és sempre o mesmo. Então, Senhor, nós queremos permanecer contigo. Nós queremos continuar contigo, Pai. Pai, nós precisamos de Ti em nossas vidas.
Nós sabemos que não seremos nada enquanto não tivermos você. Tu és doce como o mel, tu és o amigo fiel. Então, Senhor, estamos disponíveis, estamos abertos para viver aquilo que o Senhor tem para nós. Estamos abertos e disponíveis para viver aquilo que o Senhor tem para nós na nossa vida. Obrigado, Deus, por um dia nós te conhecermos, experimentarmos aquilo que você é. Papai dos céus, obrigado por esse momento que estamos juntas. Obrigado por essa palavra que o Senhor trouxe para os nossos corações. Que nós pratiquemos e vivemos na prática da sua palavra. Gratidão é a palavra-chave. Corações gratos é o que aqui temos. Assim orei, confiante na certeza que o Senhor recebeu e continuará conosco o resto das nossas vidas. Amém. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de vocês, amadas. Glória a Deus, Senhor. Obrigada. Encerramos aqui mais um estudo. Gratidão, irmã Jaqueline, gratidão, irmã Solange, irmã Samba, irmã Maria de Jesus, irmã Zenaida, Fabiana, irmã Cleuma e as demais irmãs que estiveram conosco, e que possamos estar constantemente em busca de mudar. E para mudar, você só muda o que você identifica. Então, que possamos estar em busca de identificar o que precisa mudar em nós. E não há outro lugar que nós vamos encontrar essa ajuda para que ocorra mudança em nós, se não é nos pés de Jesus. É os pés de Jesus. Assim eu agradeço a presença de vocês, agradeço por estar conosco neste projeto, nestes propósitos de oração, que o Senhor continue abençoando a vida